Olá, meus caros colegas. Eu sou o professor Rafael De Lázari, leciono a disciplina de Direito Constitucional e na nossa aula de hoje vamos estudar os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais é o artigo 4º da Constituição. Sem mais perder tempo, vamos para a leitura e eu vou trazer algumas questões, algumas dicas aqui para vocês. Olha só, o que diz o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Meus caros, uma primeira informação para vocês. O artigo 4º, eu falo para vocês, quando nós estudamos os princípios fundamentais, que eles trazem as premissas embasadoras de todo o nosso ordenamento. Meus caros, os 4 primeiros artigos da Constituição Federal têm o caráter de alicerce, têm o caráter de base, têm o caráter de estrutura. Sobre essa estrutura, se ela for bem construída, há de se construir há de se levantar, há de se edificar todo o nosso ordenamento constitucional. Se os artigos 1º a 3º trazem os objetivos da República Federativa do Brasil, os fundamentos da República Federativa do Brasil, os poderes da República Federativa do Brasil, o artigo 4º denota uma observância, veja só, uma observância do nosso ordenamento para os ordenamentos internacionais, dando a necessidade, denotando um objetivo de estimular o direito internacional. A gente vê lá no nosso preâmbulo que se fala a observância da solução pacífica nas ordens interna e internacional. O nosso Constituinte não se preocupou apenas com questões internas. Nosso Constituinte também se preocupa com questões internacionais. Na maneira como o Brasil trata os organismos de direito internacional e na maneira como os organismos de direito internacional devem tratar a República Federativa do Brasil. Ok, meus caros? Vamos para a leitura dos incisos, que são os princípios que movem o Brasil. Olha só. Primeiro, a independência nacional. A independência nacional. Número 2, a prevalência dos direitos humanos. Meus caros, esse inciso 2º reflete uma nova tendência, o tempo de direitos humanos. Veja só, os direitos humanos, eles ficam numa zona de flutuação, eles estão acima dos ordenamentos de cada país. A diferenciação ocorre na maneira como os direitos humanos são capturados para os nossos ordenamentos, para cada ordenamento interno. Vamos pensar no ordenamento brasileiro, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Você tem os documentos de direitos humanos, os documentos que asseguram, por exemplo, proteção à criança, ao adolescente, proteção à mulher, a evitação do tráfico de pessoas, a evitação do tráfico de mulheres, por exemplo. Agora, você tem a captura desses direitos humanos, desses documentos de direitos humanos. De que maneira? Uma das primeiras maneiras é na consagração dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos internalizados. A verdade é essa. Isso é, você respeita nuances do ordenamento de cada país, mas você captura esses direitos humanos no âmbito internacional e faz eles adentrarem no nosso ordenamento na forma de direitos fundamentais. Uma outra forma que nós temos agora, notadamente após a emenda constitucional número 45/2004, são os tratados de direitos humanos que versem sobre os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Eles podem ser internalizados com status de emenda constitucional ou eles podem ter um status supralegal, isto é, infraconstitucional, mas acima da lei. É o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. É a maneira como nós capturamos direitos humanos para o nosso ordenamento, ok? Vamos continuar com a leitura? Vou ler de novo, independência nacional. Número 2, prevalência dos direitos humanos. Número 3, autodeterminação dos povos. Esse inciso 3º nada mais faz do que explicar a maneira como nós respeitaremos os povos internacionais. O Brasil não é uma nação beligerante, o Brasil não é adepto de guerras de conquista de territórios, ok? O nosso país é um país que adota sempre a solução pacífica das controvérsias, conforme nós vamos ver ainda aqui. Olha só. Número 4, não intervenção, aquilo que eu acabei de falar. Isso é, se nós resguardamos a não intervenção, na verdade, tem um caráter de complemento à independência nacional, porque se nós resguardamos a nossa independência nacional, se nós resguardamos a independência dos outros países e se nós exigimos que a nossa independência seja respeitada, nós também devemos adotar como política, como premissa, a ideia de não intervenção. Nós não podemos querer dar palpites nas políticas internacionais, nas políticas alheias, ok? A ideia de não intervenção. Número 5, igualdade entre os Estados. Valendo lembrar, tá? Essa igualdade é em todos os aspectos. Aspecto econômico, aspecto político, aspecto ideológico e aspecto meramente geográfico.
De acordo com o artigo 4º, inciso 5º da nossa Constituição, não existe um Estado maior, não existe um Estado menor, não existe um Estado mais poderoso, não existe um Estado menos poderoso, não existe um Estado opressor, não existe um Estado oprimido. Nós devemos estudar, nós devemos analisar os organismos de direito internacional, as demais nações, sobre essa ótica sempre da igualdade, ok? Nós podemos muito bem ter os nossos parceiros. O Brasil pode ter parceiros, por exemplo, pode ter a Argentina, pode ter a China, os Estados Unidos, como parceiros econômicos prevalentes. Isso não significa que nós vamos tratar os outros estados de uma maneira desigual, ok? Número 6, defesa da paz. Eu acabei de falar para vocês que nós não somos uma nação beligerante. Número 7, solução pacífica dos conflitos. Insisto, nós não somos uma nação beligerante. Número 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Número 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Número 10, concessão de asilo político. Meus caros, eu já vi cair várias vezes essa tal dessa concessão de asilo político, ok? Então, eu recomendo a vocês a leitura do Estatuto do Estrangeiro, tudo bem? É a Lei 6.815/80, Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815/80, que ajuda a disciplinar essa questão de asilo político, lá entre os seus artigos 28 e 29. Além disso, meus caros, aqui vai uma questão, aqui vai uma dica que eu vejo caindo não só em provas de direito constitucional, mas também em provas de direito internacional e provas de direitos humanos, ok? Peço desculpas por invadir a esfera de atribuições de outro professor, mas apenas para trazer essa dica para vocês. Por quê? É o seguinte, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz lá no seu artigo 14, item 1º, a ideia de asilo político, o direito da pessoa procurar asilo político, tudo bem? Porque o asilo político nada mais é do que uma guarida que o nosso Estado dá a nacionais de outros países que estejam lá sofrendo perseguições políticas, religiosas, por sua ideologia, etc. Tudo bem? Agora, chama sua atenção não só para o artigo 14, item 1, chama sua atenção para o artigo 14, item 2 da Declaração Universal. Olha só, artigo 14, item 2, que eu já vi cair várias vezes, eu vou ler com vocês. Conforme o item 2, esse direito, isto é, o direito ao asilo político, não pode ser invocado, vejam só, não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou atos contrários aos propósitos e princípios da ONU. Vou ler de novo o artigo 14, item 2. O direito à concessão de asilo político, o direito de guarida que o nosso Estado dá a indivíduos que estejam sendo perseguidos no plano internacional, olha só, se a perseguição for legitimamente motivada por crimes de direito comum, ou se a perseguição for legitimamente motivada por um ato contrário aos propósitos e princípios da ONU, isso aí, nesse caso, você não vai poder falar em asilo político. Tudo bem, meus caros? Muita atenção com esse artigo 14, item 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já vi cair em direito constitucional, mas já vi cair preferencialmente em direito internacional e provas de direitos humanos, ok? Vamos aqui continuar com a leitura do nosso artigo 4º. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, é o parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Meus caros, muita atenção. Vou ler de novo para vocês verem. Olha só, aqui se fala em integração econômica, integração política, integração social e integração cultural. Meus caros, não se está falando de integração militar. Não se está falando de integração militar. Veja só que eu repeti. Por que eu repeti, meus caros? Eu já vi cair aproximadamente umas 15 vezes. Eu respondo várias provas de concurso Brasil afora, provas de todos os níveis, e eu já vi cair umas 15 vezes. Falando o seguinte, trace o artigo 4º, trace o texto do parágrafo único e fala o seguinte, olha só como costuma cair. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural e militar. Não há se falar em integração militar, meus caros. Muito cuidado com isso, tudo bem? Política social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Meus caros, o grande exemplo que nós temos aqui é o chamado Mercosul, tudo bem? O Mercosul ele foi criado pelo Tratado de Assunção, 1991, e ele trata exatamente dessa integração entre os povos da América Latina. Óbvio que o Mercosul ele pega apenas países do Sul, de toda maneira ele é um exemplo, digamos assim, respeitadas as devidas limitações que nós temos aqui, é um exemplo, mas que você pode compará-lo à União Europeia, por exemplo. É óbvio que a União Europeia está em um nível muito mais envolvido,
com a ideia de uma moeda única, a ideia de um parlamento único. De toda maneira, o Mercosul ele deve chegar. Se nós continuarmos estimulando o Mercosul, ele deve chegar aos pés, ao status que hoje goza a União Europeia. Ok, meus caros? De toda maneira, o Mercosul é um exemplo desse artigo 4º, parágrafo único. Veja só, não se trata da integração militar. Não se trata da integração militar, ok? Vamos aqui para a questão. Prova CNJ, analista, 2013. Olha só. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item que segue. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, julgue o item que segue. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, corretíssimo; prevalência dos direitos humanos, corretíssimo também; autodeterminação dos povos, perfeito; não intervenção, ok; igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. A assertiva nada mais fez do que reproduzir os incisos do artigo 4º da nossa Constituição Federal, está completamente correta. Meus caros, estes foram os princípios que movem o Brasil nas suas relações internacionais. Atente mais uma vez, o artigo 4º, parágrafo único, não trata da integração militar. O artigo 4º, parágrafo único, o exemplo que nós temos é o Mercosul, ok, meus caros? Criado pelo Tratado de Assunção, 1991. Essas foram as questões a respeito dos princípios que movem o Brasil nas relações internacionais. Um abraço e até a próxima.